Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço os meus panos de prato para o Natal. E é um artesanato bem rentável. Todos eles eu utilizei o tricoline e essa barra que tem em cima colorida eu compro pela Shopee. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para vocês. Se encomendarem agora, dá tempo ainda de chegar. Eu fiz algumas encomendas. Eu vou ensinar como é que eu aplico. Montar a barra, eu acredito que quem trabalha com costura consegue montar. Só que às vezes não fica aquele acabamento bonito na hora de montar o nosso guardanapo. Ou pano de prato. Aqui onde eu moro a gente chama de guardanapo. Mas eu vou tentar me referir ao pano de prato, que é o mais comum. Eu fiz todos esses que eu tô mostrando hoje à tarde, nessa tarde que passou. Então, notem que com poucas horas a gente monta e faz tudo. Eu vou trazer a parte que você pega e aplica no pano de prato o bordado, a barra de tricoline, o material que você quiser, porque não é só para esse tipo de barrado que eu fiz. Qualquer coisa que você vai aplicar no seu pano de prato precisa ter um acabamento bom, e a maneira mais fácil é a gente trabalhar com ele já bem passado, como eu estou mostrando aqui. Antes de iniciar, tem que passar ferro, porque esse é aquele pano pé de galinha, às vezes ele vem crespinho. Então, eu vou colocar essa fita de cima, que é uma fita de tricoline. Ela tem uma medida de 5 a 6 centímetros e o barrado que eu montei. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço. É muito simples, mas eu vejo as pessoas ainda dizendo que tentam colocar e não fica bonito. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento perfeito, que não vai dar erro. E essas barras que a gente compra de tricoline digital, elas vêm em lotes, assim, no mesmo corte, vem 10 barrinhas. A gente tem que recortar, fazer a montagem. Eu vou trazer elas num próximo vídeo. Como eu já tinha montado uns dias antes, eu não consegui trazer essa montagem para vocês. Mas então eu vou mostrar como eu aplico. Depois, nos próximos vídeos, eu vou trazendo os detalhes como eu monto as minhas barras, para ficar um acabamento assim bonito. Essa aqui eu já tô iniciando e eu vou costurar ela depois. Tá pronta só para passar na máquina. É bem simples, eu não preciso nem trazer a máquina de costura para frente da tela para mostrar, porque vocês vão entender bem fácil como fazer e nunca mais vão errar. Notem que esse meu pano de prato aqui tá meio crespinho. Na hora de colocar essa barra, ele até dá certo, mas quando for colocar a barra de cima, aquela fininha, o pano de prato tem que estar muito bem passado. E a barra também tem que estar bem passadinha. Vou mostrar para vocês assim, ó. Coloque o pano de prato virado com a costura do avesso para vocês. Olha a posição que está o meu barrado. Eu vou virar de ponta cabeça e vou encostar aqui, ó. Notem que tá aqui a costura do lado de dentro. Vou encostar ele de ponta cabeça no meu pano de prato e eu vou abraçar essa costura com a sobra que ficar do tecido. A gente centraliza bem, ó, é bem simples. Sobrou o tecido, pega e abraça ele, que ele vai ficar abraçando pelo lado direito. Eu tô fazendo bem devagarinho para que vocês possam ver. Ó, encosta, abraçou, bota um grampinho, bota um alfinete que você tiver à disposição e fixa. Depois, vocês vão fazendo isso ao longo do guardanapo. Se não tiver prática, alfineta essa barra, bota os grampinhos, os prendedorzinhos, né? Mas vai fazendo toda a volta que fique parelhinho. A borda do tecido com a borda do guardanapo. Eu tô acostumada com vídeos mais rápidos, eu fiz esse para mostrar bem de pertinho como é que eu vou fazer, então tá bem lentinho. Agora, a mesma coisa, teve essa sobra de tecido, eu não ia recortar o meu tecido, tá botando tecido no lixo. Então, o que que eu fiz?
peguei e deixei, e ele vai entrar para dentro da minha dobra. Aí a gente vai evitando recortes, né? Eu aproveitei o tricoline, o máximo dele, e vai ficar aqui dentro, nem vai aparecer essa dobra. Agora abracei também, da mesma forma que eu fiz lá na ponta. Ele vai ter essa sobra até o final, não vai atrapalhar o nosso trabalho. E agora nós vamos na máquina de costura e vamos passar uma costura bem rente à barra. Ó, como eu estou mostrando no dedo. Passo uma costura bem rente, não esquecendo do retrocesso. Já está pronta a nossa costura. Agora nós vamos pegar, puxar para o lado de cima, trazer para o lado direito do nosso trabalho e vamos centralizar bem direitinho. E aquela dobra que a gente fez, que abraçou o lado direito lá no início, antes da gente fazer a costura, agora com a costura ela já ficou mostrando o que nós temos que fazer no trabalho. Então é só acomodar ela pro lado de dentro, bem certinho, entre o lado direito e o nosso barrado. Não é tentar acomodar para trás do pano de prato, aí não vai ter acabamento. É tudo pela parte do direito. Aquele tecido que sobrou, ele fica entre o pano de prato e o barrado. Notem no vídeo o que eu estou fazendo. A parte de trás fica limpinha, sem nenhum tecido. A gente vai prendendo com os grampinhos. E bem na parte de cima, notem que tem essa barrinha vermelha. Nós vamos dobrar ela para dentro e vamos alfinetando. Assim, dessa forma, o acabamento fica perfeito. E a gente tem que cuidar para que não fique uma pontinha mais para baixo ou mais para cima. Senão, isso, nessa etapa aqui, nessa parte do pano de prato, ele vai parecer que tá torto. Então, aquela barrinha vermelha, ela vai nos guiar. Nós vamos colocar ela para dentro. É a base que o tricoline já traz do barrado pra gente trabalhar nele. Isso é muito importante na hora de cortar o barrado do tricoline, prestar atenção nisso. No próximo vídeo eu vou mostrar como eu corto esse barrado para que você não tenha prejuízo depois. Tá prontinho. Agora nós vamos na máquina, vamos passar uma costura, lembrando de retrocesso em todos os cantinhos, e a gente já volta. Então, não precisa bem embaixo. Ó, passei uma costurinha, vamos retirar as sobras de fio. Isso é muito importante, é o capricho no nosso trabalho, que o nosso trabalho esteja limpo, bem limpinho, o pano de prato bem alvejado, tudo direitinho e sem fiapos. Costureira que deixa fiapo no trabalho, ela não tem capricho. O nosso trabalho, para valer uma renda boa, ele tem que ser bem caprichado. Agora eu vou levar o meu ferro, no meu ferro de passar, e vou acertar todas essas ruguinhas. Notem que ele vem um defeitinho, tem que abrir a costura. Abrir a costura, vou passar, e agora a gente vai trabalhar novamente no pano de prato. Peguei uma tira, essa minha tira tem em torno de 2 a 3 centímetros, um pouco mais. Vou fazer a mesma coisa, vou abraçar pelo lado direito a sobra do tecido e trabalhando pelo lado avesso. Notem, o meu pano de prato tá do lado avesso, a sobra do tecido eu abracei no cantinho, igual eu fiz no início. Vou alfinetar e eu tô deixando 1 centímetro abaixo da borda do pano de prato. É a medida que eu tenho. Geralmente o pano de prato alvejado, esse pé de galinha, já vem com essa sobra bem marcada. Esse aqui eu vou tirar um pouquinho do excesso, tá muito comprido. Abraçar aqui no final. Ó, ficou enrugadinho. Vamos soltar novamente e deixar bem parelhinho. Passar uma costura, tirar os fiapos todinhos novamente, e agora a gente vira pro lado direito.
É bem fácil, é só puxar. Esse pano de prato, ele veio no meio. Foi o único na remessa que eu comprei, porque eu compro na Shopee esses panos de prato em lotes de 10. Esse veio muito enrugado, eu tentei passar ele, coloquei um pouquinho de água com amaciante no borrifador para ver se ele tirava essa ruga, mas ele não veio muito legal esse pano de prato. Os outros vieram perfeitos. Agora notem que eu estou virando a sobra do tecido para trás, pro lado avesso novamente, fazendo uma bainhazinha bem fininha com a sobra do tecido e cuidando daqueles cantinhos. Sempre lembrando que os cantinhos são muito importantes no acabamento. Aquele abraçadinho que a gente faz lá no início com a sobra do tecido, ele vira o nosso acabamento agora no final, nos cantos. E vou fazer a mesma coisa, vou levar para a máquina de costura, vou passar uma costurinha bem rente, bem fininha aqui na parte de cima. E o nosso pano de prato já vai estar pronto. Isso é bem rapidinho, nós vamos lá, vamos passar a costura, ó, já tá pronto. Agora é a etapa de revisar todo o nosso trabalho, todinho, tirar todos os fiapinhos. Vocês devem estar ouvindo um sonzinho, parece um chorinho no meu áudio, é que eu tenho um cachorrinho aqui que ele tá muito velho, ele deve ter quase 20 anos aqui, é raro ter um cachorro com uma idade tão grande, e ele tá muito velhinho, então ele fica muito próximo da casa e quando ele ouve a voz da gente, ele chora. Agora é só levar novamente. Essa é a dica que eu dou do preço. Eu desejo vocês boas vendas, Feliz Natal e não esqueça o like.